Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje nós vamos para um vídeo aqui desabafo barra indignação com o CESP barra Sebrasp em razão de todos os últimos acontecimentos que nós temos visto e acompanhado com essa banca em especial para concursos de diversos cargos e de diversas carreiras. É problema em concurso de polícia, é problema em concurso de defensoria, é problema em concurso de procuradoria. E agora nós temos o último grande problema do CESP em uma prova de procuradoria. E eu vou te explicar por que eu acho que isso é um problema. Veja bem, quando você está no concurso da advocacia pública, a prova objetiva, o próprio nome já diz, é prova objetiva. Mas a prova subjetiva, como o próprio também nome denota, ela tende efetivamente a beneficiar aquele candidato que tem melhor condições de enfrentamento na vida real das agruras, das atribuições, das coisas que aparecem na mão de um procurador. Quando a administração pública licita, ela não estabelece pré-condições para que os participantes da licitação possam melhor atender o objeto da licitação, e ela justamente não escolhe aquele licitante que melhor atenda ao objeto da licitação. O concurso público não é um processo licitatório, mas aquilo que se exige de conhecimento numa prova de concurso público tem que beneficiar aquele que melhor está preparado para o objeto da contratação. Qual é o objeto da contratação de quem passa para um concurso de procurador? O exercício das atribuições do cargo de procurador. Então, a prova, pelo menos a prova subjetiva e a prova oral, quando ela existir, elas devem se atentar para exigir do candidato aquele conhecimento que, em tese, ele vai precisar para o exercício das suas atribuições. Por quê? No momento em que eu simulo, na segunda fase, a essência das atribuições do cargo de procuradoria, eu estou selecionando aquelas pessoas que já me mostram de alguma forma que têm condições de exercer as atribuições reais do cargo de procurador. Se isso acontece no processo licitatório, eu estabeleço pré-condições para escolher aquele licitante que melhor atenda ao objeto da contratação. O concurso público, guardadas as devidas proporções, deve exigir dos candidatos o conhecimento e, nesse caso, deve se sobressair nesse conhecimento as pessoas que vão exercer o cargo e as atribuições do cargo de procurador. Por isso que a prova subjetiva, ela, de muito tempo para cá, já se tornou uma prova subjetiva em que você faz com cabeça de procurador. Passou-se muito a época em que você ia para uma prova subjetiva e respondia a prova subjetiva dos concursos da advocacia pública sem ter conhecimento de fazenda pública. E é por isso, nesse caso, que os cargos públicos, juiz, procurador, Ministério Público, Procurador da República, defensor, todos esses concursos guardam nas suas fases subjetivas o questionamento, o conhecimento específico do cargo. Então a prova subjetiva do juiz é uma sentença, óbvio que é uma sentença. Você não vai pedir para que o juiz faça uma petição inicial. A prova do MPF é uma ação civil pública, óbvio que é uma ação civil pública, que é o maior instrumento de defesa de direito coletivo do Ministério Público. As provas de defensoria, obviamente que as provas de segunda fase vão cobrar conhecimento acerca da atuação própria do cargo. As provas de procurador, da mesma forma, atuação própria do cargo. Mas no último final de semana, a prova da PGE Rondônia, organizada pelo Sebrasp, CESP, antigamente CESP, hoje Sebrasp, cobrou no parecer, ou seja, na atividade consultiva de um advogado público, o seguinte questionamento. Antônio é empregado da empresa Delta desde 10 de outubro. No dia tal, Antônio compareceu ao trabalho com sinais de embriaguez, consumiu bebida alcoólica no ambiente de trabalho. Antes desse fato, contudo, Antônio sempre foi um empregado exemplar e jamais havia sido punido por qualquer motivo. O diretor da empresa Delta, ao tomar conhecimento do fato, solicitou aos advogados da empresa um parecer a respeito do ocorrido, questionando a possibilidade de aplicar a Antônio a despedida por justa causa. Considerando essa situação hipotética, na qualidade de advogado da empresa Delta, elabore um parecer. Poxa,
Eu sei e já gravei aqui no canal que a banca examinadora ela tem autonomia, soberania para cobrar na prova o que ela quiser, desde que esteja, nesse caso, previsto no edital em termos de conteúdo programático. Tudo bem, isso aí tudo bem, não tem nenhum problema. Mas não faz o menor sentido, se eu quero contratar procuradores para o estado de Rondônia, não faz o menor sentido que eu cobre a feitura de um parecer que deva ser respondido na qualidade de um advogado de uma empresa privada. Não faz o menor sentido isso. Óbvio que a prova subjetiva ela deve ser elaborada a trazer do candidato o conhecimento necessário para simular as atribuições do cargo de procurador. Tem sido assim durante muito tempo, as provas já se especializaram nesse sentido, mas no último final de semana o CESP/Sebrasp vem com essa aqui. Sei que ela pode cobrar isso, mas não faz o menor sentido. E para mim isso beira o absurdo, porque uma prova subjetiva dos concursos de procuradoria deve cobrar conhecimento de procurador, principalmente no que a gente chama de peças jurídicas, seja na peça processual, aí pode ser petição inicial, apelação, contestação, seja no parecer, que é uma peça jurídica do consultivo. Aí eu me pergunto, tem tanta coisa, tudo bem, ela pode cobrar, a gente sabe que ela pode cobrar, mas tem tanta coisa interessante para cobrar em um parecer para que você atue aqui na qualidade de um procurador do estado de Rondônia, por que cobrar um questionamento ou um entendimento que você vai aplicar na qualidade de advogado privado? Aí você poderia dizer, professor, isso é preciosismo, porque ele poderia ter montado aqui esse enunciado com base também no poder público. Bastava que Antônio aqui fosse, sei lá, um empregado público regido pela CLT. Tudo bem que o fizesse então, mas que não perguntasse numa prova de procurador a feitura de um parecer para ser feito na qualidade de advogado de uma empresa privada, como está no enunciado. Não me parece que seja efetivamente a melhor escolha que uma banca organizadora possa fazer em um concurso da advocacia pública. Então, isso para mim beira o absurdo. E eu tenho absoluta certeza que se você for perguntar a procuradores concursados se é melhor perguntar em provas de segunda fase as questões atinentes à atribuição do cargo de procurador a perguntar questões voltadas ao exercício da advocacia privada, eu tenho quase absoluta certeza que 100% dos meus colegas dirão que as fases subjetivas dos concursos da advocacia pública devem questionar, nesse caso, situações próprias das atribuições do cargo, porque nesse caso você vai estar selecionando aquela pessoa que vai estar melhor preparada para o exercício das atribuições reais do cargo. É isso que se espera, principalmente de uma organizadora grande. Se esse questionamento, se esse parecer, esse enunciado, tivesse sido cobrado por uma banca pequena que fez um concurso de PGM, que não tem experiência nos concursos da advocacia pública, eu ficaria calado e daria o benefício da dúvida no que diz respeito à não especialização da prova. Mas não se admite que o CESP/Sebrasp cobre, numa segunda fase de um concurso de procuradoria, uma atuação na qualidade de um advogado privado de uma empresa privada. Porque o que se quer aqui é medir efetivamente o conhecimento que você tem como procurador do Estado. Então, isso para mim aqui beira o absurdo e, se possível, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, até que alguém do CESP, Sebrasp, tome conhecimento disso e, de alguma forma, conserte isso para os próximos concursos. Porque nos concursos da Advocacia Geral da União, eu particularmente teria vergonha de cobrar a um candidato, numa segunda fase, um conhecimento que não fosse específico da qualidade de um procurador, simulando a vida real da advocacia pública na prova, para que essas pessoas possam se sobressair em termos de nota e correção e terem a oportunidade de se tornarem procuradores na vida real. A prova subjetiva deve, nesse caso, selecionar aqueles que melhor atuam na qualidade de procurador, ainda que no ambiente simulado do concurso. Mas é justamente isso,
eu vou selecionar aqueles que melhor se dão no ambiente simulado, mas esse ambiente simulado precisa simular aquilo que eu quero dessa pessoa no cargo público, porque essas pessoas que se sobressaírem nessa situação serão aquelas que melhor se adaptarão, em tese, ao objeto da contratação, que é o exercício das atribuições do cargo de procurador. Então, esse é o último absurdo do CESP/Sebrasp em provas de procuradoria. Perguntou, num parecer jurídico, para a feitura de um cargo de procurador, para que você apresentasse a sua peça do consultivo na qualidade de advogado de uma empresa privada. Isso vai de encontro a tudo que nós conhecemos hoje sobre estudo de segunda fase para os concursos de procuradoria, e eu penso que isso não pode se manter para as próximas provas. Portanto, se você compartilha comigo da mesma indignação, compartilhe o vídeo, deixe aqui seu comentário, deixe seu like e deixe esse vídeo correr para que alguém do CESP/Sebrasp possa tomar conhecimento dessa indignação e de repente pensar, poxa, é verdade, eu deveria ter feito aqui um enunciado de parecer cobrando conhecimento de procurador do Estado. Muito obrigado pela sua atenção, forte abraço e até os nossos próximos encontros.